acompanha comigo, nós vamos falar agora da famosíssima função PROC-V, que tem como sua teoria procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma determinada tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada, de uma determinada coluna. Essa função se chama PROC-V justamente porque ela realiza a procura vertical, quer dizer, a procura em colunas. Mas observa comigo os argumentos da PROC-V. O primeiro argumento, até vou sair da tela um pouquinho, é o que nós chamamos de valor procurado. Aqui colocamos o valor que desejamos procurar. O segundo argumento é o intervalo de dados onde nós vamos procurar esse valor. Então nós procuramos esse valor neste intervalo. O terceiro argumento é a coluna do resultado. Só que um detalhe importante, quando eu procurar esse tal valor neste intervalo, eu só posso procurar o valor na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento. E depois eu vou em linha reta até a indicação da coluna do resultado. E essa coluna do resultado também se refere à coluna do intervalo. Por exemplo, se colocar 1, significa que o resultado está na primeira coluna. Se colocar 2 na segunda coluna, 3 na terceira coluna e assim sucessivamente. O último argumento significa exato ou aproximado. Se aparecer zero ou falso, significa que a função PROC-V só dará um resultado se ela encontrar o valor exato. Agora, se tiver 1 ou verdadeiro ou não tiver o quarto argumento, isso significa dizer que a função PROC-V pode procurar tanto pelo valor exato como também pelo valor aproximado menor. Mas tudo isso nós vamos ver agora na prática aqui da nossa função PROC-V. Olha só, eu trouxe uma questão para a gente avaliar isso com bastante propriedade. A questão diz assim: um gerente de vendas elaborou a planilha mostrada na figura que tem as vendas realizadas pelos seus vendedores no último mês. Essa planilha foi elaborada com auxílio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Sabendo que o gerente de vendas introduziu a expressão igual PROC-V, abre parênteses, C10, ponto e vírgula A2, 2.C6, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso, na célula C12, o vendedor que será encaminhado para treinamento será letra A, Armando, letra B, Bernardo, letra C, Carlos, letra D, Dante e a letra E, Ernesto. E aí, pessoal, qual dessas é a alternativa correta? Acompanha comigo como resolver essa questão. Primeira dica, vamos localizar qual é o valor procurado, que está no primeiro argumento. Nesse caso é C10, e C10 vale 14.500. Eu tenho que procurar esse valor. Onde eu tenho que procurar esse valor? No intervalo indicado no segundo argumento, que nesse caso nos indicou aqui A2, 2.C6, que vai aqui da célula A2 até a célula C6, C6 até A2, aqui nesse intervalo, então, que eu acabei de destacar em vermelho. Pois bem, eu tenho que procurar o 14.500 dentro da primeira coluna desse intervalo, só na primeira coluna. E eu encontro aqui o 14.500. E agora eu preciso ir até a coluna do resultado, que está indicada no terceiro argumento, que nesse caso é 2, indicando que o resultado está na segunda coluna. Então eu vou partir do valor procurado, 14.500, vou em linha reta até a segunda coluna do intervalo e aqui eu encontro Armando. Esse falso que está aqui só indica que eu poderia dar uma resposta tanto pelo valor exato, se eu encontrar o 14.500, mas se eu não encontrasse o 14.500, eu poderia procurar pelo valor aproximado menor? Não poderia, porque o falso indica que eu só posso dar uma resposta se eu encontrar o valor exato. Se aqui tivesse escrito verdadeiro, eu poderia dar uma resposta também pelo aproximado menor. O falso indica que eu só posso dar uma resposta se eu realmente encontrar esse 14.500 aqui no intervalo. Na primeira coluna eu encontrei e fui aí para a segunda coluna, que é a coluna do resultado, e relacionado ao 14.500 na segunda coluna eu encontrei Armando, que nesse caso então é a resposta da questão que nós temos aqui na letra A de América, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal?